Em outubro de 2003, a estação da estiagem entregava seus últimos dias, um período de beleza selvagem e implacável. As águas escuras do rio Paraguai, ainda baixas, revelavam praias de areia fina e expunham as raízes retorcidas das árvores das margens. O ar era pesado, denso. E o silêncio, quebrado apenas pelo chamado de um bugio ao longe ou pelo mergulho súbito de um martim pescador, era a verdadeira lei daquelas paragens. Foi nesse cenário, a cerca de 2 horas de barco da cidade mais próxima, Corumbá, que a ausência começou. A embarcação foi a primeira a ser encontrada. Um barco de alumínio robusto, modelo Marajó, com um motor de polpa Yamaha de 40 HP, foi avistado à deriva em um coricho, um dos braços estreitos e sinuosos do rio, que funciona como um atalho na imensidão da planície. Foram Silvio e seu filho adolescente, Jonas, 2 pescadores ribeirinhos de uma comunidade próxima, que estranharam a cena. O barco girava lentamente, sem rumo, impulsionado pela correnteza suave, batendo de leve nos aguapés. "Tem gente dormindo aí, pai?" perguntou Jonas, protegendo os olhos do sol forte. Silvio negou com a cabeça, a experiência de décadas naquele rio aguçando sua intuição. "Não, meu filho. Ninguém dorme com o motor levantado e a âncora no lugar. Tem coisa errada aí." Com cautela, eles se aproximaram. A lona que cobria a parte do conversa estava perfeitamente esticada e não havia ninguém a bordo. Chamaram em voz alta, mas apenas o eco e o zumbido dos insetos responderam. Nada parecia fora do lugar, e era exatamente essa ordem asséptica, essa ausência de caos, que denunciava a tragédia. O barco pertencia a Ricardo Reis, um fotógrafo e documentarista de 42 anos. Natural de Campo Grande, Ricardo era uma figura lendária entre os que viviam e trabalhavam no Pantanal. Não era um aventureiro de fim de semana, era um especialista, um homem cuja vida profissional se confundia com a própria identidade da planície alagada. Seus ensaios fotográficos, publicados em revistas como a National Geographic, e seus documentários premiados, capturavam a alma do Pantanal com uma intimidade e respeito que poucos conseguiam. Ele conhecia as cheias, as secas, os humores do rio. Sabia navegar por labirintos de canais que não constavam em mapa algum. Sabia, acima de tudo, que o Pantanal não perdoa a arrogância. E Ricardo Reis era a personificação da cautela. Ele estava em uma expedição de 20 dias, um projeto pessoal para documentar formações rochosas raras na Serra do Amolar, uma área remota e de acesso restrito. Sua esposa, Eliana, arquiteta, foi a última pessoa a falar com ele. O contato, feito 4 dias antes de o barco ser encontrado, foi por um telefone via satélite. A ligação, que ela mais tarde descreveria em depoimento como eufórica e um pouco estranha, durou exatos 7 minutos. Ricardo, geralmente contido, falava com uma excitação febril. Ele disse ter encontrado algo anômalo, fora de contexto. "É como achar uma ruína romana no meio da Amazônia, meu amor", disse ele, a voz crepitando na estática. "Não são as formações que eu vim procurar. É outra coisa. Estruturas, perfeitamente alinhadas. Não parece natural. Parece antigo, mas tem marcas recentes aqui também. Alguém esteve aqui. Vou registrar tudo. Isso aqui vai mudar o que a gente sabe sobre a ocupação dessa região." Eliana pediu que ele tomasse cuidado. Ele riu dizendo que estava ancorado em um local seguro e abrigado e que ligaria novamente em 2 dias. Foi a última vez que sua voz foi ouvida. A bordo do barco à deriva, a cena era um retrato congelado de sua rotina. Sobre um pequeno banco, um cantinho de alumínio ainda com água fresca e uma cópia de Grande Sertão Veredas, com uma pena de arara marcando a página. No compartimento de equipamentos, sua câmera principal, uma Canon EOS-1 e 3 lentes de alto calibre, estavam guardadas em estojos à prova d'água. Havia comida não perecível para mais uma semana, cartas hidrográficas laminadas, cobertas por suas anotações precisas, e um radiocomunicador desligado. Os últimos registros no cartão de memória da Canon eram de tirar o fôlego. Um tuiuiu alçando voo contra o pôr do sol, a silhueta de uma capivara na margem, a superfície espelhada da água ao amanhecer. A beleza de um mundo intacto. O que não estava era o que importava. Sua câmera secundária, uma Leica M6 de filme, que ele usava para registros mais pessoais, havia sumido.
Seu diário de bordo, uma caderneta de capa de couro, onde ele anotava cada coordenada, observação e pensamento, também não foi encontrado. E, crucialmente, não havia nenhum sinal de Ricardo. Nem suas botas de caminhada, nem seu chapéu, nem o facão de mato que sempre carregava na cintura. A notícia chegou a Eliana através de uma ligação fria e oficial da Capitania dos Portos de Corumbá. O mundo dela, construído sobre a solidez de um casamento de quase 20 anos, desabou naquele instante. A Polícia Ambiental e a Marinha do Brasil montaram uma operação de busca de larga escala, um esforço logístico imenso numa área notoriamente difícil. Helicópteros sobrevoaram a vastidão verde e marrom, mas a densa vegetação formava um dossel impenetrável. Equipes em botes vasculharam centenas de quilômetros de corichos e baías, enfrentando o calor, os insetos e a tensão constante da presença de jacarés e sucuris. Mergulhadores examinaram o leito do rio, mas a visibilidade era quase nula. Os dias se transformaram em uma semana. A ausência de qualquer vestígio, um pedaço de roupa, um equipamento perdido, um sinal na margem, era desconcertante. Os peritos que analisaram o barco não encontraram uma única gota de sangue, nenhum sinal de luta. A hipótese de um ataque de animal foi descartada. Ricardo Reis parecia não ter sido levado à força. Ele parecia ter simplesmente se desfeito no ar, evaporado sob o sol inclemente do Pantanal. Após 12 dias de buscas exaustivas, a operação foi oficialmente suspensa. O relatório final da Marinha, um documento de 4 páginas, redigido em linguagem burocrática, classificaria o evento como desaparecimento de pessoa em ambiente fluvial com causa indeterminada. Para Eliana e a filha do casal, o termo era uma ferida aberta. O Pantanal, que por tantos anos fora o refúgio e a paixão de Ricardo, o havia engolido sem deixar um único osso, uma única pegada, uma única resposta. O caso esfriou, tornando-se mais uma história contada em voz baixa nos portos de Corumbá. O que ninguém sabia era que o segredo que o levara não nascera na natureza, mas na ganância silenciosa dos homens. Capítulo 2. A herência do silêncio. O tempo no Pantanal é um predador paciente. Ele apaga traços, enferruja metais, transforma paisagens e lentamente desgasta a memória dos homens. Com o desaparecimento de Ricardo Reis, não foi diferente. Após a suspensão das buscas oficiais, um silêncio pesado e resignado desceu sobre o caso. Para as autoridades de Corumbá, a vastidão da planície havia feito mais uma vítima, um roteiro trágico, mas recorrente. O inquérito policial, de número 734/2003, acumulou poeira em uma prateleira na delegacia local. O delegado Moraes, responsável inicial pelo caso, era um homem prático, perto da aposentadoria, que via a natureza como a principal e mais eficiente criminosa da região. Em seu relatório final, ele concluiu o óbvio burocrático: morte presunta por afogamento ou ataque de animal selvagem, sem evidências materiais que indiquem ato criminoso. O barco perfeitamente arrumado, a câmera e o diário ausentes, foram relegados a notas de rodapé, detalhes inconvenientes em uma narrativa que clamava por um fim. Mas para Eliana, o fim nunca chegou. A suspensão das buscas foi o verdadeiro começo de sua jornada. Em sua casa em Campo Grande, o escritório de Ricardo foi transformado em um quartel-general de dor e investigação. A arquiteta metódica que existia nela usou a precisão de sua profissão para tentar encontrar ordem no caos. Com a ajuda da filha, ela cobriu uma parede inteira com uma colagem de mapas, cartas hidrográficas, imagens de satélite e croquis feitos à mão por Ricardo em suas viagens anteriores. Com alfinetes vermelhos, ela marcou a rota planejada, o último ponto de contato via satélite e o local onde o barco foi encontrado. O resultado era um grande e assustador vazio, uma área de centenas de quilômetros quadrados onde qualquer coisa poderia ter acontecido. As noites eram as mais difíceis. Eliana revirava as caixas de negativos de Ricardo, ampliava suas fotos, lia e relia seus diários antigos procurando por um padrão, um inimigo oculto, uma pista que todos tivessem ignorado. Havia algo na última ligação que a assombrava. Ricardo não parecia assustado, mas fascinado. Ele não falava como alguém em perigo, mas como alguém prestes a fazer a maior descoberta de sua vida. Que descoberta poderia ser tão importante a ponto de custar-lhe tudo? Essa pergunta a mantinha acordada, noite após noite, enquanto a vida lá fora seguia seu curso indiferente.
Passaram-se 2 anos. A poeira assentou, a imprensa esqueceu o nome de Ricardo Reis. Apenas a família e os amigos mais próximos mantinham a chama da memória acesa. E foi então, quando a esperança já se confundia com a rotina do luto, que o primeiro fio de luz surgiu, vindo de onde menos se esperava. A ligação veio de um número internacional, da Bélgica. Do outro lado da linha, um homem com forte acento francês se apresentou como Dr. Luc Allard, um antropólogo da Universidade de Gent. Ele explicou que entre 2002 e 2004 esteve na região da Serra do Amolar realizando uma pesquisa de campo com uma das últimas famílias de indígenas Guató que viviam em isolamento voluntário. Lendo um artigo acadêmico sobre fotógrafos desaparecidos na América do Sul, ele se deparou com o caso de Ricardo e as peças se encaixaram. O Dr. Allard contou a Eliana que no final de 2003, os Guató mencionaram a presença de um homem branco de olhos bons que navegava sozinho e fotografava as pedras. Disseram que ele era respeitoso e nunca se aproximava demais de suas aldeias, mas também contaram outra coisa. Disseram que aquele homem havia sido abordado por outros homens, os homens que não são da terra, como eles os chamavam. Estes homens, segundo os indígenas, chegaram em um barco maior, de casco escuro, e conversaram duro com o fotógrafo. Os Guató não entenderam as palavras, mas sentiram a energia da ameaça. Eles avisaram ao fotógrafo através de gestos para que ele fosse embora, que aquele lugar tinha um dono novo e bravo. Poucos dias depois, o barco do homem de olhos bons havia sumido do rio. A informação era fragmentada, baseada em relatos e percepções. Mas para Eliana, foi uma explosão. Pela primeira vez, a presença de terceiros era confirmada. A história de Ricardo não era mais sobre um homem contra a natureza, mas sobre um homem contra outros homens. A conversa dura, o barco de casco escuro, o dono novo e bravo, tudo apontava para um confronto. Com essa nova informação, Eliana soube que não poderia mais lutar sozinha. Voltar à polícia de Corumbá seria inútil. Eles consideravam o caso encerrado. Ela precisava de alguém de fora, alguém com experiência, recursos e, sobretudo, até na cidade para desenterrar uma verdade que estava convenientemente sepultada. Após semanas de pesquisa, ela chegou a um nome: Jonas Correia. Jonas era um ex-agente da Polícia Federal, agora atuando como investigador particular em Brasília. Sua reputação o precedia. Era um homem metódico, discreto e implacável, especialista em casos complexos envolvendo disputas de terra e crimes ambientais na Amazônia e no Centro-Oeste. Ele não era barato, mas Eliana vendeu um pequeno terreno que herdara dos pais para financiar aquela que seria sua última e derradeira busca por respostas. O encontro aconteceu em um café simples em Campo Grande. Jonas Correia era um homem de seus 50 anos, com um olhar cansado, mas incrivelmente atento. Ele ouviu a história de Eliana por mais de 2 horas, sem interrompê-la, fazendo apenas anotações esporádicas em um pequeno caderno. Ele analisou os mapas, as fotos, leu a transcrição da última ligação de Ricardo e o relato detalhado do Dr. Allard. Quando Eliana terminou, o silêncio pairou sobre a mesa. Jonas tomou um gole de café e a encarou. Sua dor é legítima, senhora, mas preciso ser honesto. Remexer em um caso como este, nesta região, é como cutucar um vespeiro. O que quer que seu marido tenha encontrado, há gente poderosa que não quer que seja revelado. A senhora está preparada para o que podemos encontrar? Eliana o olhou de volta, os olhos firmes, a dor de 2 anos solidificada em pura determinação. Eu não estou preparada para mais um dia de silêncio, Sr. Jonas. Eu quero a verdade, seja ela qual for. Jonas fechou seu caderno. Pois bem, disse ele, com um tom que não admitia mais dúvidas. Vamos encontrar a verdade. O caso Ricardo Reis, adormecido por 2 anos, estava oficialmente reaberto. Capítulo 3. Cartografia da ausência. A base de operações de Jonas Correia não era um escritório formal, mas um quarto de hotel anônimo e impessoal em Campo Grande, escolhido precisamente por sua falta de características. Para ele, um bom investigador era como a água, incolor, inodoro e capaz de se infiltrar nas menores fissuras. Naquele quarto,
Transformado em um santuário de evidências, a vida de Ricardo Reis foi metodicamente dissecada. As paredes, antes nuas, agora estavam cobertas com os mesmos mapas que Eliana havia montado. Mas a abordagem de Jonas era diferente. Ele não via ali apenas a geografia de um desaparecimento, mas a psicologia de uma vítima. Durante 3 dias, Jonas não saiu do hotel. Sobreviveu de café forte e sanduíches entregues no quarto. Seu trabalho era uma imersão total. Ele leu cada linha dos diários antigos de Ricardo, não apenas os de viagem, mas os pessoais. Procurava por dissidências, medos, conflitos. Encontrou um homem apaixonado pela família, obsessivo com seu ofício e, nos últimos anos, cada vez mais preocupado com a degradação ambiental do Pantanal. Havia anotações sobre o avanço do agronegócio, a contaminação dos rios por mercúrio de garimpos ilegais distantes e a pressão sobre as comunidades ribeirinhas. Ricardo não era apenas um fotógrafo. Ele se tornara, talvez sem perceber, um guardião silencioso daquele mundo. As fotografias de Ricardo estavam espalhadas pelo chão do quarto, organizadas por data e local. Eram imagens de uma beleza estonteante, mas o ex-policial não as via com os olhos de um crítico de arte. Ele procurava anomalias, e encontrou uma. Na última série de fotos reveladas, tiradas cerca de 2 meses antes da expedição final, havia um padrão sutil. Ricardo parecia estar fotografando não apenas a natureza, mas as cicatrizes nela. Uma clareira na mata que não parecia natural, a marca de pneus de um veículo pesado em uma trilha remota, um barranco erodido de forma estranha na margem de um rio. Eram imagens que contavam uma história de violação, disfarçadas de paisagens. Ele não estava apenas documentando a beleza, Eliana. Ele estava investigando. De forma discreta, mas estava. A expedição à Serra do Amolar não era apenas sobre rochas. Era o capítulo final de uma investigação que ele já vinha fazendo por conta própria. A peça-chave, no entanto, veio de um lugar inesperado: a contabilidade de Ricardo. Eliana havia entregado a Jonas uma pilha de extratos bancários e notas fiscais. Em meio a despesas com equipamentos fotográficos e combustível, uma transação se destacava: um pagamento de R$ 15.000, feito 30 dias antes da viagem, para uma empresa chamada Sertão Geologia e Pesquisa. A descrição do serviço na nota era vaga: consultoria e análise de imagens de satélite. Porque um fotógrafo de natureza pagaria uma quantia tão alta por esse tipo de serviço? Jonas sentiu a primeira descarga de adrenalina. Aquela era a ponta do iceberg. Usando seus contatos em Brasília, ele fez um levantamento da Sertão Geologia. A empresa era uma fachada, existia no papel, mas seu endereço era uma caixa postal. Os sócios eram laranjas. Era uma empresa fantasma, criada para lavar dinheiro ou, neste caso, para vender informações de forma anônima. Ricardo não contratou uma empresa. Ele comprou um segredo, e as imagens de satélite que ele encomendou eram, muito provavelmente, da Serra do Amolar. Com essa linha de investigação, Jonas sabia que precisava ir a campo, mas ir direto para a Serra do Amolar seria um erro tático. A área estaria, de alguma forma, sendo vigiada. Os homens que não são da terra estariam atentos a qualquer movimento estranho. Ele precisava de uma porta de entrada, de olhos e ouvidos locais que não levantassem suspeitas. Seu destino foi Corumbá, a capital do Pantanal. Mas ele não chegou como um investigador particular de Brasília. Chegou como um biólogo aposentado, um observador de pássaros chamado Sr. Cláudio, com roupas simples, binóculos pendurados no pescoço e um interesse genuíno e inofensivo pela avifauna local. Ele se hospedou em uma pequena pousada perto do porto, onde o fluxo de barqueiros, pescadores e pilotos de rio era constante. Era ali que as verdadeiras informações circulavam. Durante 2 dias, ele não fez perguntas. Apenas observou, ouviu as conversas, mapeou as relações de poder do porto. E então procurou o homem que sua pesquisa prévia indicava ser o melhor no que fazia: Zeca Pantaneiro. Zeca era um piloto de barco lendário, um homem de 60 e poucos anos, de pele curtida pelo sol,
e com um conhecimento enciclopédico do Rio Paraguai e seus afluentes. Ele era caro, discreto e, o mais importante, não fazia perguntas desnecessárias. Ele o encontrou no fim da tarde, consertando o motor de sua lancha. Apresentou-se como Cláudio e disse que precisava de um piloto para uma expedição de observação de aves de alguns dias, em direção ao norte, na região do Amolar. Zeca o analisou de cima a baixo, seus olhos pequenos e astutos pesando cada palavra. Lugar difícil, seu Cláudio. Correnteza braba, muito bicho, e tem gente que não gosta de visita por lá, disse Zeca testando-o. Sou um homem quieto, só me interesso pelos pássaros, respondeu Jonas mantendo a calma. Pago bem e em dinheiro. Zeca limpou as mãos sujas de graxa em um pano. Amanhã, 6 da manhã, esteja aqui e traga repelente, muito repelente. O acordo estava selado. Na manhã seguinte, quando a lancha de Zeca cortava as águas barrosas do rio, afastando-se do porto de Corumbá, Jonas sentia que estava, pela primeira vez, entrando no verdadeiro território da investigação. Ele olhava para as margens densas, para a imensidão da água e compreendia a magnitude do desafio. Encontrar uma verdade ali era como procurar uma agulha num palheiro submerso. Mas ele tinha um fio para puxar. A empresa fantasma de geologia, as imagens de satélite e a certeza de que Ricardo Reis não havia desaparecido. Ele havia sido silenciado. E o silêncio, Jonas sabia, sempre deixa um eco. Capítulo 4. O território do silêncio. A lancha de Zeca Pantaneiro não era veloz, mas era constante. O motor de polpa emitia um zumbido grave e hipnótico que se tornava a trilha sonora daquela imersão. Para um leigo, a paisagem do Pantanal poderia parecer monótona após algumas horas. Uma repetição infinita de água escura, céu azul e paredes verdes de vegetação. Mas para Jonas Correia, cada curva do rio, cada mudança na correnteza, cada voo de um pássaro era uma peça de informação. Sob o disfarce de Cláudio, o biólogo aposentado, ele mantinha seus binóculos em punho, mas seus olhos não buscavam apenas araras e tuiuius. Ele procurava por anomalias humanas, marcas de acampamentos recentes, trilhas abertas na mata, qualquer sinal que destoasse da ordem natural. Zeca, ao leme, era a personificação do silêncio funcional. Ele pilotava com uma intimidade que só décadas de rio poderiam conceder. Seus olhos pequenos e atentos, lendo a superfície da água como um livro aberto. Ele falava pouco, mas suas poucas palavras eram densas de significado. Aquela baía ali, disse ele em certo momento, apontando com o queixo para uma enseada tranquila, costumava ser ponto de parada para pescaria. Faz uns 2 anos que ninguém mais encosta. Dizem que a água azedou. A palavra, dita com naturalidade, era um eufemismo local para a contaminação. Jonas anotou mentalmente. Ricardo não foi o primeiro a notar que o rio estava doente. No segundo dia de viagem, já em uma área consideravelmente mais isolada, a primeira anomalia se materializou. Uma lancha potente, de casco de fibra preto e com 2 motores roncando agressivamente, passou por eles em alta velocidade, criando uma marola que balançou violentamente o barco de Zeca. A bordo, 3 homens de rostos fechados, vestidos com roupas camufladas, os observaram com olhares frios e hostis. Não era uma embarcação de lazer nem de pesca. Era um veículo de vigilância rápido e intimidador. Jonas viu Zeca enrijecer, sua mão segurando o leme com mais força, o maxilar travado. O velho piloto não disse nada, mas seu corpo falou por ele. Aquele barco era a materialização do dono novo e bravo, que os Guatô haviam mencionado. Gente com pressa, murmurou Jonas, mantendo seu papel. Devem ser fiscais do Ibama? Zeca soltou um riso curto e sem humor. Fiscais não usam barco que parece de traficante, seu Cláudio. E não olham pra gente como se a gente estivesse roubando o ar que eles respiram. Esquece esses aí.
não são da nossa conta. A mensagem era clara. Aquele era o território deles, e a regra era ver, ouvir e calar. O destino que Jonas havia traçado, baseado em sua conversa com Zeca, era um pequeno entreposto comercial flutuante, conhecido como o Flutuante do Jacaré, o último ponto de civilização antes da vastidão desabitada da Serra do Amolar. Era um lugar rústico, uma balsa de madeira com uma pequena venda que oferecia combustível, comida enlatada e cachaça. Era também um conhecido ponto de encontro para garimpeiros, caçadores e contrabandistas. Um nó de informações e ilegalidades no coração do Pantanal. Quando atracaram, o sol do meio-dia era impiedoso. O calor que emanava das tábuas do flutuante era sufocante. Havia apenas 4 homens ali, sentados em caixotes de madeira, bebendo cerveja. Eram os mesmos homens da lancha preta. O silêncio que se instalou com a chegada de Jonas e Zeca foi imediato e pesado. Jonas, mantendo a calma, desceu do barco com sua mochila de lona, o inofensivo biólogo em busca de mantimentos. "Boa tarde", disse ele ao homem atrás do balcão, um sujeito gordo e de olhar esquivo. "Queria umas latas de sardinha, um pacote de café e, se tiver, um mapa mais detalhado da região." Um dos homens sentados se levantou. Era alto, musculoso, com a cicatriz sobre o olho esquerdo que Eliana havia visto no diário de Ricardo. Era Valdemar Sico Reis. "Turista por aqui?" perguntou ele, a voz um rosnado baixo, parando a poucos metros de Jonas. "Aposentado, na verdade. Gosto de observar pássaros", respondeu Jonas, sorrindo de forma amigável, enquanto apontava para seus binóculos. "Dizem que a avoante do campo aparece por aqui nesta época." Sico encarou-o, os olhos vazios de qualquer emoção. "Pássaros? O senhor sabia que tem pássaro que voa demais e acaba em gaiola?" A ameaça era velada, mas inconfundível. No boné que ele usava, Jonas viu um logo bordado, um triângulo com as letras PM no centro. Não era da Polícia Militar. "A natureza é cheia de surpresas", devolveu Jonas, sem se abalar. Ele pagou pelos suprimentos e, ao se virar para sair, acidentalmente deixou seu caderno de anotações cair no chão. Ao se abaixar para pegá-lo, seus olhos varreram o ambiente. Viu caixas de madeira empilhadas em um canto com o mesmo logo PM e as palavras Nióbio, amostra de prospecção, carimbadas na lateral. E ouviu um dos outros homens dizer a Sico, em voz baixa: "A encomenda de Cuiabá chega na pista de pouso amanhã. O doutor mandou dobrar a vigilância." PM, Pantanal Metais. Pista de pouso. Doutor. As peças se encaixavam com uma velocidade vertiginosa. De volta ao barco, o silêncio durou vários minutos enquanto Zeca se afastava do flutuante. Quando já estavam a uma distância segura, o velho piloto finalmente falou, a voz baixa e tensa. "O senhor não é biólogo, é?" Jonas olhou-o, decidindo que a confiança era sua única moeda ali. "Não, Zeca, não sou." Zeca assentiu lentamente, como se confirmasse uma suspeita antiga. "Eu imaginei. O senhor olha para as coisas de um jeito diferente. Aquele homem que sumiu, o fotógrafo, ele também olhava assim. Ele fez as perguntas erradas para essa gente. Essa terra tem dono agora, e o dono não gosta de curiosos." "Eu não sou curioso, Zeca", disse Jonas, o olhar fixo no horizonte, onde a Serra do Amolar começava a se desenhar. "Eu sou a resposta que eles acharam que nunca ia chegar." Ele sabia agora que estava lidando com uma operação de mineração sofisticada, com uma empresa de fachada, Pantanal Metais, com uma logística que incluía uma pista de pouso clandestina e sob o comando de um doutor, que só poderia ser Ricardo Antunes, o homem que financiava a pesquisa de Ricardo Reis. Ele havia entrado no território do silêncio, e agora, com um nome e um método, começaria a fazê-lo gritar. Capítulo 5. O acampamento esquecido. O motor da lancha de Zeca parecia ter mudado de tom. O zumbido, antes monótono, agora soava mais baixo, mais cauteloso,
como se a própria embarcação sentisse o peso do território em que adentravam. A fachada de Cláudio, o biólogo, havia se desfeito, e com ela a tênue barreira de normalidade que os protegia. Agora eram dois homens em uma missão perigosa, e o silêncio entre eles não era mais de desconfiança, mas de cumplicidade. Jonas guardara os suprimentos e sentou-se ao lado do piloto, os olhos fixos na paisagem que se tornava cada vez mais primordial e selvagem. Pantanal Metais, disse Jonas, quebrando o silêncio. O nome lhe diz alguma coisa, Zeca? O velho piloto cuspiu um fio de fumo de mascar na água antes de responder. Nome de empresa não diz nada por aqui, seu Jonas. O que manda é o nome do homem. E o homem que manda nessa área, o doutor, que os capanhas falam, é um sujeito de Cuiabá. Nunca vi o rosto, mas a fama corre o rio. Dizem que comprou umas terras de um fazendeiro que faliu, uns anos atrás. Chegou quieto, prometendo o ecoturismo. Depois os barcos pretos apareceram e o ecoturismo virou história para boi dormir. Ele fez uma pausa, manobrando a lancha para desviar de um banco de areia. Quanto à pista de pouso, é história antiga. Foi feita nos anos 80, para uma fazenda de gado que nunca deu certo. O mato tinha engolido tudo, mas de uns tempos para cá, tem noite que a gente escuta barulho de avião pequeno, coisa rápida. Pousa e levanta no escuro. Ninguém vê, ninguém fala. A confirmação de Zeca solidificava a hipótese de uma operação complexa e bem estruturada. Eles não estavam lidando com garimpeiros amadores, mas com uma organização criminosa com logística aérea. Ir direto à pista seria suicídio. Jonas sabia que a chave para desmantelar tudo aquilo não estava no presente, mas no passado, naquilo que Ricardo havia descoberto. Zeca, preciso chegar ao local exato da última expedição do Ricardo, disse Jonas abrindo uma de suas cartas hidrográficas. Ele me deu as coordenadas na última ligação. Era uma mentira, mas uma mentira necessária para proteger Eliana. E Zeca estudou o mapa. Seus dedos nodosos traçaram uma rota por um labirinto de canais menores. Sei onde é. Lugar bravo, pouca água, muito bicho. O fotógrafo era corajoso ou doido. A jornada até o local levou mais um dia inteiro. Eles deixaram o canal principal do Rio Paraguai e entraram em um coricho estreito, onde a vegetação se fechava sobre suas cabeças, formando um túnel verde e sombrio. O ar ficou mais denso, úmido, e o silêncio era profundo, quase palpável. Zeca pilotava com uma perícia impressionante, seu corpo movendo-se em sincronia com o barco, desviando de troncos submersos e galhos traiçoeiros. No fim da tarde, eles chegaram. Uma pequena baía escondida, protegida por um paredão de rocha avermelhada que se erguia da água. Era um lugar de uma beleza desoladora e intocada. Não havia sinal de vida humana. É aqui, disse Zeca, desligando o motor. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Por 2 horas eles vasculharam a margem a pé, abrindo caminho com um facão. O calor era um inimigo físico e nuvens de mosquitos os assediavam sem trégua. Quando a esperança começava a diminuir, Jonas viu, camuflado sobre uma moita de gravatás, um pedaço de lona verde musgo, quase imperceptível. Era o acampamento de Ricardo. A cena que encontraram era de uma violência contida. A pequena barraca de lona estava rasgada, não por garras de animal, mas por um corte único e preciso de faca. Dentro, os pertences de Ricardo, um saco de dormir, roupas, um pequeno fogareiro, haviam sido revirados e jogados pelo chão. Era evidente que alguém estivera ali procurando por algo com fúria e pressa. Um rastro de pegadas de botas, já parcialmente apagado pela chuva e pelo tempo, confirmava a invasão. Jonas ajoelhou-se, seu olhar de perito examinando cada detalhe. Eles estiveram aqui depois dele, disse, a voz baixa. Procuraram no barco e não acharam. Então vieram até o acampamento. Estavam atrás do diário e da câmera, a mesma coisa que estava faltando. Mas Jonas conhecia homens como Ricardo Reis, homens que viviam em ambientes hostis, aprendiam a pensar em camadas, a criar contingências. Ricardo não deixaria suas descobertas mais importantes em um lugar óbvio. Enquanto Zeca montava a guarda,
Jonas começou a procurar do lado de fora do acampamento, seguindo um padrão de busca em espiral. Ele examinava as bases das árvores, as fendas nas rochas, qualquer lugar que pudesse servir de esconderijo. E então ele viu, aos pés de uma figueira centenária, cujas raízes imensas formavam um emaranhado de madeira e terra, havia uma pedra solta que não pertencia àquele arranjo natural. Estava ligeiramente deslocada. Usando a ponta do facão, ele a removeu. Embaixo, num buraco cuidadosamente escavado e forrado com folhas secas, estava uma pequena maleta Pelican, um estojo rígido e à prova d'água usado para proteger equipamentos sensíveis. O coração de Jonas acelerou. Com as mãos trêmulas, ele abriu as travas. Dentro, perfeitamente acondicionados, estavam a câmera Leica M6, 6 rolos de filme e, por cima de tudo, a caderneta de capa de couro. O diário de bordo. Ele pegou. O objeto parecia pulsar nas mãos, uma relíquia carregada com a verdade e o sacrifício. Zeca se aproximou, olhando para a maleta com uma expressão de reverência e temor. Ele conseguiu, sussurrou o velho piloto. O desgraçado conseguiu. Jonas abriu o diário na última página escrita. A caligrafia de Ricardo era apressada, quase um garrancho, a escrita de um homem que sabe que seu tempo está se esgotando. A última frase era um testamento e uma acusação. Eles sabem que eu sei. O barco no rio era um aviso. Estão vindo. Escondi a prova aqui. A terra vai guardar. A memória da terra não mente. Jonas fechou o diário. Eles haviam encontrado a voz de Ricardo. Mas agora, com a prova do crime em suas mãos, no coração do território inimigo, eles não eram mais caçadores. Eram a caça. E a longa viagem de volta pelo rio acabara de se tornar uma corrida pela sobrevivência. Capítulo 6. O eco da verdade. A pequena baía parecia ter congelado. O silêncio que se seguiu à descoberta da maleta de Ricardo não era de paz, mas de perigo iminente. Cada zumbido de inseto, cada farfalhar de folhas soava como um alarme. Jonas Correia olhou para Zeca, e no rosto do velho pantaneiro viu a mesma certeza que sentia no próprio estômago. Eles não estavam mais sozinhos. O ato de desenterrar aquela prova havia sido como um grito no silêncio, e alguém, em algum lugar, certamente o ouvira. Temos que sair daqui, agora, disse Jonas a voz baixa e controlada, enquanto guardava a maleta em sua mochila. Apague os nossos rastros, não deixe nada para trás. Zeca não precisou de mais instruções. Com a agilidade de um felino, ele desfez o acampamento improvisado, espalhou folhas secas sobre as pegadas e removeu qualquer sinal de sua presença. Eles se moveram de volta para o barco com uma urgência silenciosa, os sentidos em alerta máximo. A beleza do Pantanal, que horas antes era estatuente, agora parecia ameaçadora. As sombras sob as árvores pareciam esconder observadores, e a água duscra, segredos mortais. Assim que entraram na lancha, Zeca não ligou o motor. Pegou um remo e, com movimentos lentos e precisos, afastou o barco da margem, deixando-o derivar para o centro do coricho. Se eles estiverem perto, o motor é um tiro no escuro. Vamos com a correnteza até a próxima curva. A tensão era quase insuportável. O barco deslizava como um fantasma sobre a água. Jonas segurava a mochila contra o peito, o conteúdo ali dentro parecendo pesar 1 tonelada. Foi então que eles ouviram o som baixo e agressivo de um motor poderoso, vindo da direção do rio principal. Estava se aproximando. Era a lancha preta. Para a margem, rápido, ordenou Zeca. Com habilidade, ele guiou o barco para dentro de um denso emaranhado de aguapés e camalotes, enfiando a proa sob os braços de uma gameleira que se debruçava sobre a água. Desligou a bateria para que nenhuma luz se acendesse. Ficaram imóveis, agachados, a respiração suspensa. A lancha preta surgiu na curva do coricho, movendo-se lentamente, como um predador farejando a presa. A bordo, Siquítio e outro homem perscrutavam as margens com binóculos. Passaram a menos de 20 metros do seu esconderijo. Jonas podia ver a cicatriz no rosto de Siquítio, a impaciência em seus gestos. Ele segurou o cabo da pistola que carregava sob a camisa. Um simples movimento em falso, um simples ruído, e tudo terminaria ali. Os segundos se arrastaram como horas. Então,
A lancha acelerou, seu som desaparecendo o rio acima. Eles não os tinham visto. Zeca esperou mais 10 minutos em silêncio absoluto, antes de se mover. Eles sabem que alguém esteve aqui, disse ele à voz rouca. Não podemos voltar para Corumbá. Vão estar esperando no porto. Jonas concordou. Precisavam de um refúgio, um lugar para examinar o material que haviam recuperado. Conhece algum lugar? Perguntou Jonas. Zeca pensou por um instante. Tem a cabana do velho Ismael, um caçador que morreu no ano passado. Fica a umas 3 horas daqui, num braço de rio que quase ninguém usa. Se a gente tiver sorte, a enchente ainda não a levou. A viagem até a cabana foi uma prova de nervos e perícia. Zeca os guiou por uma rede de canais secundários que mal constavam nos mapas, uma rota que apenas os mais experientes pantaneiros conheciam. Finalmente, ao entardecer, eles avistaram a cabana, uma construção simples de palafitas, erguida na margem e já parcialmente abraçada pela vegetação. Era um lugar esquecido pelo tempo. Lá dentro, na segurança precária daquele abrigo, Jonas finalmente abriu a maleta Pelican sobre uma mesa empoeirada. A prioridade era o filme. Ele havia trazido consigo um pequeno kit de revelação de campo, um saco escuro à prova de luz e frascos com os químicos concentrados. Era um processo arcaico, mas confiável. Na escuridão do anoitecer pantaneiro, iluminado apenas por uma lanterna de querosene, ele começou o trabalho meticuloso. Enquanto esperava os negativos secarem, ele abriu o diário de Ricardo. As últimas páginas eram um registro febril da descoberta que o matara. Ricardo, usando as imagens de satélite que comprara, havia localizado não apenas formações rochosas, mas padrões geométricos na paisagem, linhas e círculos que só eram visíveis de cima. Eram, ele teorizou, as ruínas de uma civilização pré-colombiana desconhecida, um complexo de terraplanagem e monólitos de pedra escondidos sob a vegetação da Serra do Amolar, um sítio arqueológico de importância mundial. Mas suas anotações logo se tornaram sombrias. Ele descreveu ter encontrado o local sendo violado. Eles não estão pesquisando, estão saqueando. Usam equipamentos pesados para remover artefatos, cerâmicas, urnas funerárias. Viam um monolito com inscrições ser quebrado para facilitar o transporte. É uma profanação. Uma operação profissional, liderada por Antunes. Ele não está atrás de Nióbio, ele está roubando a história. Então, os negativos ficaram prontos. Ele os pendurou em um varal improvisado e os examinou contra a luz da lanterna. A respiração lhe faltou. As fotos eram a prova irrefutável. As primeiras mostravam as estruturas de terra, as linhas no chão, os monolitos cobertos de musgo. Eram impressionantes. As seguintes eram a cena do crime. Cício e seus homens supervisionando a remoção de uma grande urna de cerâmica. E então, a imagem que selava o destino de todos. Ricardo Antunes, o doutor, em pé ao lado de um homem de terno e gravata, claramente um estrangeiro, examinando um artefato de ouro maciço. A foto mais chocante, porém, era de Antunes apertando a mão de uma figura conhecida de Jonas, um político influente de Mato Grosso do Sul, que tinha fortes laços com o IPFAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A conspiração era muito maior do que ele imaginava. Não era apenas mineração ilegal. Era uma rede internacional de tráfico de artefatos arqueológicos, protegida por corrupção em altos níveis. Ricardo Reis não havia tropeçado em um crime, mas em um império. Jonas olhou para as fotografias secando, cada uma um fragmento da coragem de Ricardo. Agora, ele tinha o dossiê completo, a motivação, os criminosos, a logística e a prova do crime. Ele tinha a verdade que custaram uma vida. E no silêncio daquela cabana abandonada, no coração do Pantanal, ele sentiu o peso esmagador de ser o único guardião daquele eco. O próximo passo não seria apenas uma questão de entregar as provas, mas de sobreviver para contá-las. Capítulo 7. O cerco no coração das trevas. A pequena cabana de palafitas, que por um breve momento parecera um refúgio, transformou-se em uma armadilha. A verdade, contida nos rolos de filme e nas páginas do diário de Ricardo, era um fardo pesado e perigoso. Jonas Correia, sentado à luz trêmula da lanterna, sentia o peso daquele legado. Ele não era mais apenas um investigador contratado.
Era o guardião de uma história que o Brasil precisava conhecer. A história de um herói anônimo e do império criminoso que o silenciara. O tempo da análise havia acabado. Começava o tempo da sobrevivência. Eles sabem que estivemos no acampamento, disse Jonas, a voz grave cortando o silêncio da noite pantaneira. Não acharam o que queriam. Vão revirar cada palmo deste rio até nos encontrarem. Não podemos esperar o amanhecer. Zeca Pantaneiro, que limpava uma velha espingarda com uma calma quase sobrenatural, apenas assentiu. O rio tem muitos caminhos, seu Jonas. Mas de noite todos eles pertencem a quem tem mais poder de fogo. Ele olhou para fora, para a escuridão impenetrável. Eles têm. Jonas sabia que a rede de corrupção que protegia Antunes tornava qualquer contato com as autoridades locais um risco. A informação poderia vazar. O cerco poderia se fechar ainda mais rápido. Ele precisava de uma conexão segura, um canal direto com a única instituição em que ainda confiava. Em sua mochila, sob um fundo falso, estava sua última carta. Um telefone via satélite, compacto e criptografado. Uma ferramenta de seus tempos na Polícia Federal. Enquanto Zeca vigiava as águas escuras a partir da pequena janela da cabana, Jonas montou o aparelho. A busca por um sinal estável foi angustiante. Cada segundo de espera era um convite ao desastre. Finalmente, uma luz verde piscou. Ele discou um número memorizado, uma linha direta para um homem em Brasília. A chamada foi atendida no segundo toque. Almeida, disse uma voz sonolenta do outro lado. É o Jonas. Preciso de um favor. Do tamanho do Pantanal, disse Jonas em código. Lembra daquele nosso caso antigo da fronteira oeste? Encontrei o pacote. É maior do que imaginávamos. Tem gente grande envolvida. Gente do governo. Estou em território hostil e preciso de extração federal. Não posso confiar em ninguém aqui. Houve uma pausa. Almeida, seu antigo parceiro e agora um dos diretores da PF, compreendeu a gravidade. Onde você está? Jonas passou as coordenadas que Zeca lhe dera. Um ponto remoto em um braço esquecido do rio. Preciso de um helicóptero. Ao amanhecer. Não antes. E venham preparados, Almeida. Eles não vão me deixar sair daqui com vida se puderem. Estaremos aí, Jonas. Aguente firme. A ligação terminou. A promessa de ajuda era um alívio, mas o amanhecer ainda estava a horas de distância. E, como Zeca previra, o inimigo não esperou. Por volta das 3 da manhã, um som distante começou a cortar o coro noturno dos animais. O som de motores. Não um, mas vários. Zeca apagou a lanterna com um gesto rápido. A escuridão total os engoliu. Chegaram, sussurrou o velho piloto. Um pescador deve ter visto a gente entrando neste canal. O dinheiro compra muitos olhos por aqui. Jonas foi até a janela. Na curva do rio, 3 lanchas pretas, idênticas à que haviam visto antes, deslizavam sobre a água, seus holofotes potentes varrendo as margens. Eles se moviam em formação, um cerco tático. Os homens de Antunes não eram amadores. A cabana, frágil e exposta, oferecia pouca proteção. Eles barricadaram a porta com a mesa de madeira e se posicionaram nas 2 únicas janelas. Jonas com sua pistola e Zeca com a espingarda. As lanchas pararam a cerca de 100 metros, formando um triângulo, cercando a cabana. Os holofotes se fixaram na construção, transformando-a num palco iluminado no meio do breu. Então, uma voz amplificada por um megafone ecoou sobre a água. Era Cico, o capataz. Sabemos que estão aí, o biólogo e o traidor. O Dr. Antunes é um homem generoso. Ele não quer mais sangue. Entreguem o que pegaram no acampamento do fotógrafo, e talvez a gente deixe o velho mover no rio como um acidente. A oferta era uma sentença de morte disfarçada. Jonas não respondeu. O silêncio era sua única arma. A frustração na voz de Cico aumentou. Não querem conversar? Tudo bem. Um tiro ecoou, estilhaçando a madeira ao lado da janela onde Jonas estava. O cerco havia se transformado em um ataque. O que se seguiu foi um inferno de som e fúria. Tiros esporádicos eram disparados contra a cabana,
uma tática de intimidação para desgastá-los psicologicamente. Jonas e Zeca respondiam com disparos precisos e econômicos, só para mostrar que estavam armados e dispostos a lutar. As horas se arrastavam. A munição era escassa. A frágil estrutura de madeira da cabana não resistiria a um ataque direto por muito tempo. Eles estavam presos, contando os minutos, rezando para que o sol nascesse antes que a porta viesse abaixo. Cico, impaciente, deu a última ordem pelo megafone. Chega de brincadeira. Vamos buscá-los. Os motores das lanchas rugiram mais alto. 2 delas começaram a se aproximar da cabana pelas laterais, enquanto a terceira dava cobertura. Era o assalto final. Jonas olhou para Zeca. O rosto do velho pantaneiro estava calmo, resignado, mas seus olhos brilhavam com uma fúria ancestral. A fúria de um homem defendendo seu lar. No momento em que a primeira lancha tocou as estacas da palafita e os vultos dos homens começaram a saltar para a varanda, um novo som rasgou o céu. Um som que não era da água nem da mata, um zumbido grosso, profundo, que crescia em intensidade, fazendo a própria água do rio tremer. Todos, atacantes e defensores, olharam para cima. Cortando as primeiras luzes pálidas do amanhecer, uma silhueta escura se materializava entre as nuvens baixas. Um helicóptero. Mas de quem? A ajuda federal prometida por Almeida ou o golpe de misericórdia aéreo de Antunes? Na incerteza daquele instante, com as armas apontadas e o destino suspenso no ar, o amanhecer no Pantanal nunca pareceu tão perto do fim do mundo. Capítulo 8. A Justiça das Águas. O som que rasgou o céu da madrugada não era de um avião pequeno e clandestino. Era o rugido grave e potente das pás de um helicóptero de grande porte, um Bell H-1H da Polícia Federal, que desceu das nuvens baixas como uma divindade vingadora. Seus holofotes, de uma brancura cirúrgica, varreram a cena afogando a luz amarelada das lanternas dos criminosos e transformando a noite em dia. A silhueta da aeronave, pairando a poucos metros acima da copa das árvores, era uma aparição de outro mundo naquele cenário primordial. Para os homens de Antunes, pegos no meio do assalto à cabana, o efeito foi paralisante. O que era para ser um massacre silencioso e anônimo havia se transformado em um espetáculo. Uma voz, amplificada por alto-falantes, trovejou do céu. Polícia Federal, joguem as armas e deitem com as mãos na cabeça. Repito, joguem as armas. O caos se instalou entre os agressores. 2 deles, em pânico, tentaram fugir, pulando na água e nadando desesperadamente para a margem oposta, mas foram rapidamente interceptados por um bote tático que surgiu da escuridão do rio. Cico, o capataz, hesitou por um segundo, a fúria em seu rosto, lutando contra o instinto de sobrevivência. Ele ergueu sua arma na direção do helicóptero em um gesto de desafio fútil, mas antes que pudesse atirar, um agente federal em rapel desceu da aeronave e neutralizou no decor da lancha. A resistência havia acabado. Jonas e Zeca emergiram da cabana estilhaçada, a fumaça da pólvora ainda pairando no ar úmido do amanhecer. Estavam exaustos, cobertos de fuligem e farpas de madeira, mas vivos. Do helicóptero, que pousou em uma clareira próxima, desceu Almeida, o diretor da PF. O reencontro com Jonas foi breve, sem abraços, apenas um aceno de cabeça carregado de anos de história e respeito mútuo. "Você parece péssimo, Jonas", disse Almeida, com um meio sorriso. "Você demorou", respondeu Jonas, entregando a maleta Pelican ao amigo. "Está tudo aí, Almeida. O diário, os negativos, o testamento de Ricardo Reis." Almeida olhou o conteúdo e seu rosto ficou sério. "Isso é maior do que pensávamos, muito maior." Ele então se virou para Zeca, estendendo a mão. "Senhor, o Brasil lhe deve uma. Cuidaremos de sua segurança." Zeca apenas apertou a mão, seus olhos transmitindo um alívio silencioso. A justiça, uma entidade tão abstrata quanto a linha do horizonte naquele rio, havia finalmente ancorado em seu pequeno mundo. A operação que se seguiu foi avassaladora e precisa. Com o depoimento de Cício, que desmoronou no interrogatório, a Polícia Federal agiu em múltiplas frentes. Ao meio-dia,
O escritório do político corrupto em Brasília foi alvo de uma busca e apreensão. Mas o alvo principal, Ricardo Antunes, o doutor, não estava em sua fazenda nem em suas empresas. Ele estava onde Jonas previra, na pista de pouso clandestina, orquestrando sua fuga. A equipe tática, liderada por Almeida e com Jonas a bordo do helicóptero, chegou ao local no exato momento em que um jato executivo de pequeno porte aquecia as turbinas. Caixas e mais caixas com o logo da Pantanal Metais estavam sendo carregadas às pressas. Antunes, ao ver o helicóptero se aproximando, entrou em desespero, correu para o avião e gritou para o piloto decolar. O que se seguiu foi uma cena de cinema e realidade. O jato começou a taxiar pela pista de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha. O helicóptero da PF se posicionou à sua frente, bloqueando a passagem. O piloto do jato, vendo que não havia escapatória, freou bruscamente, fazendo o avião derrapar e parar a poucos metros da aeronave federal. Estava acabado. Antunes foi preso ali, na pista que construíra para escoar os tesouros roubados da terra. Quando Jonas desceu do helicóptero, seus olhos se encontraram com os do empresário. Não havia mais arrogância no olhar de Antunes, apenas um vazio gélido. Jonas se aproximou e, sem dizer uma palavra, mostrou a ele uma das fotos reveladas, a imagem de Ricardo Reis, vivo, apaixonado, sorrindo para a câmera em seu escritório. Ele viu você, disse Jonas. A memória da terra não mente. A notícia da Operação Amolar explodiu na imprensa nacional. O escândalo era monumental. O assassinato de um documentarista renomado, a descoberta de um sítio arqueológico pré-colombiano de valor incalculável, uma rede de tráfico internacional de artefatos e uma conspiração que envolvia empresários e políticos. As caixas apreendidas no jato continham peças de ouro, cerâmicas e ferramentas de pedra de um valor histórico que os peritos mal conseguiam mensurar. O julgamento foi rápido, com as provas fotográficas e o diário de Ricardo Reis, somados às confissões. Ricardo Antunes foi condenado a mais de 50 anos de prisão por homicídio, formação de quadrilha, exploração ilegal e danos ao patrimônio histórico. Sua fachada de benfeitor ruiu, revelando o predador que ele sempre fora. Semanas depois, Jonas Correia se encontrou com Eliana e sua filha em Campo Grande. Ele entregou a elas o diário original de Ricardo e um álbum com as fotos que ele revelara naquela noite tensa na cabana. Foi um encontro de poucas palavras e muitas lágrimas. Ele não foi apenas uma vítima, Eliana. O último ato da vida dele foi o de um herói. As descobertas que ele fez e as provas que ele guardou não apenas resolveram seu próprio assassinato, mas salvaram um pedaço da alma deste país. Zeca Pantaneiro voltou para sua vida no Rio. Recusou todas as ofertas de recompensa, dizendo que sua paga era poder navegar de novo sem olhar por cima do ombro. E Jonas voltou para Brasília, para seu escritório silencioso, o caso oficialmente encerrado. Sobre sua mesa, ele agora mantinha uma única foto, uma paisagem do Pantanal ao amanhecer, uma das últimas imagens capturadas pela Canon de Ricardo Reis, um presente de Eliana. O sítio arqueológico foi tombado pelo IPEAM e batizado de Complexo Ricardo Reis. Uma fundação com seu nome foi criada para financiar a proteção do patrimônio histórico e ambiental do Pantanal. A memória de Ricardo, que Antunes tentara enterrar, tornara-se mais viva e poderosa do que nunca. E o Pantanal, o grande e silencioso protagonista desta história, continuou seu ciclo de cheias e secas. O dono novo e bravo fora deposto. O silêncio que agora pairava sobre as águas do rio Paraguai não era mais o da cumplicidade ou do medo, era o silêncio da paz. A paz que Ricardo buscava em suas imagens. A justiça, como o próprio rio, demorou, deu muitas voltas, mas no fim encontrou seu caminho para o mar.